Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro. E hoje é uma data muito especial. Escutem essa música. Então, essa é só uma parte do hino à bandeira nacional. Hoje é um dia muito importante, porque hoje é o dia do nosso símbolo maior, que é a bandeira do Brasil. É o marco de qualquer coisa que o Brasil faça, em qualquer lugar onde o Brasil vá, essa bandeira nos representa. Representa cada um de nós nascidos nessa nação. A bandeira é um símbolo muito importante para qualquer nação do mundo. E essa é a nossa bandeira, né? E a nossa bandeira, ela tem cores e símbolos característicos e que tem uma representatividade muito importante com relação à história do nosso país, né? O verde da bandeira é a maior parte da bandeira, porque mostra as nossas grandes florestas, apesar de muitas estarem sendo desmatadas, já terem sido desmatadas desde a colonização, né, principalmente a Mata Atlântica, mas nós ainda temos grandes florestas. O amarelo que simboliza as nossas riquezas, não só o ouro, mas o Brasil é um país extremamente rico. O Brasil é rico em minérios, em pré-sal, né, em petróleo, em beleza, em água, em terras férteis. Então, o Brasil é um país muito rico. E o céu azul, né, que a gente tem aí um clima tropical bem favorável, com as estrelas que representam as 26 unidades federativas do Brasil. E aquela estrelinha que fica lá em cima da faixa de ordem e progresso, ela representa o estado do Amapá, né, que é o estado mais ao norte do Brasil, acima da linha do Equador. E os outros estados estão todos abaixo da faixa de ordem e progresso. Então, hoje é um dia muito importante, é o dia da bandeira nacional, certo? Muito bem. Além desse comentário de hoje, amanhã é, então, o Dia da Consciência Negra. E eu gostaria muito que vocês ficassem atentos aos noticiários e observassem as manifestações que vão ter pelo Brasil, né, e pelo mundo até, com relação à consciência negra, pelo Brasil, porque o Dia da Consciência Negra ele é uma data brasileira, porque é o dia de Zumbi dos Palmares. Mas pode ser que essa mobilização alcance também alguns outros países, né? Na televisão, na Globo, na sexta-feira vai passar um programa que eu acredito que vai ser muito bom, mas não sei se será para a idade de vocês. Eu vou assistir e se for para a idade de vocês, depois a gente pega no Globoplay e vocês veem, tá? Sobre as vozes negras, né? E que a gente possa realmente colaborar com um mundo cada vez menos racista, cada vez menos discriminatório, né? Que cada vez mais as pessoas sejam consideradas iguais, tá? Hoje a gente tem aula de ciências e de matemática e hoje é o dia do formulário do livro paradidático, que eu vou explicar mais uma vez agora nesse vídeo. O livro paradidático esse mês
esse trimestre vale 7 pontos. 2 pontos vai ser dado a quem já enviou ou a quem ainda vai enviar o suplemento de leitura que veio dentro do livro. Os 5 pontos restantes estão destinados a este formulário que está na plataforma hoje, desde as 7 horas da manhã, e estará lá à disposição até as 7 horas de amanhã, sexta-feira, tá? Então, preencham, façam o formulário. Caso vocês tenham alguma dúvida, consultem o livro ou ouçam a hora do conto que eu gravei contando o livro, tá? E respondam esse formulário hoje, ok? Muito bem. Vamos lá. Em ciências, o gabarito da aula passada está na plataforma, certo? E a gente vai ver aí, a partir de agora, da página 89, a separação de misturas. Então, a gente viu as misturas, a gente viu os materiais que se misturam, as misturas homogêneas, as misturas heterogêneas, né? As misturas na alimentação. E agora a gente vai ver a separação de misturas. Então, vamos lá. Em algumas situações, tem-se a necessidade de separar os componentes das misturas. Às vezes, é necessário extrair apenas um dos componentes da mistura em isolado, como no caso da mineração. Em outros casos, separar as misturas pode ser necessário para a identificação dos seus componentes. Os processos de separação são escolhidos de acordo com as características dos componentes das misturas e o seu estado físico. Então, vamos aos tipos de separação que se conhece, certo? O primeiro tipo é a evaporação. A evaporação é um processo utilizado para separar misturas homogêneas. Homogêneas é aquela que eu não consigo visualizar a olho nu os componentes em separado, tá? Compostas de um sólido e um líquido. Quando mergulhamos no mar, por exemplo, podemos sentir o gosto salgado que a água tem, mas nós não vemos o sal. Para produzir o sal que usamos nos alimentos, é necessário separá-lo da água do mar. Para isso, usa-se a luz solar, que provoca a evaporação da água, evidenciando o sal marinho. Então, nas salinas, que são locais apropriados, quem já foi para a região de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, de Araruama, a região dos lagos aqui, em geral, no Rio de Janeiro, tem muitas salinas. Então, salinas são lugares preparados para que a água fique de repouso, evaporando, e quando a água seca só fica o sal, tá? Muito bem. Então, aí vocês têm a figura de uma salina no Rio Grande do Norte e dizendo, não diz aonde é a salina, não, deixa eu ver se diz. Não diz, aqui só diz que no Brasil os principais estados produtores de sal são o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Não diz qual é essa salina, mas isso para vocês terem uma ideia. A salina é isso aí, né? São grandes tanques que ficam expostos, a água fica em repouso e vai evaporando. A gente lembra que a gente estudou no ciclo da água que a água evapora? Só que só a água evapora, o sal não evapora, então o sal fica no fundo, tá? E aí vocês vão responder a número 1 e a número 2. Vamos para mais um tipo de separação, que é a decantação. A decantação. Em algumas misturas, mantidas em repouso, os componentes se separam naturalmente depois de um certo tempo. Um deles fica depositado no fundo do recipiente por causa das diferenças nas suas características. Esse processo é utilizado para separar misturas heterogêneas compostas de um sólido e um líquido. Então, veja na imagem, se eu misturar água barrenta, eu olho assim, acho que ela é homogênea. Mas se eu deixar esperar um pouquinho, o barro vai descer e a água vai ficar em cima. Então, ela é heterogênea, a gente consegue ver
a separação, tá? Muito bem. Façam também o número 3. O próximo meio de separação é a catação. Em muitas situações, é necessário fazer a separação entre componentes sólidos de misturas heterogêneas. Veja a imagem de muitos botões misturados. Que critério você poderia usar para separar os botões acima? Você poderia catar, né? Por cores ou por tamanho. Você iria catar. Não precisa escrever isso, a gente já está respondendo, né? Para separar os botões misturados, você pode usar as mãos ou uma pinça. Esse processo de separar os componentes de forma manual ou com o auxílio de instrumento chama-se catação. Aqui também a gente tem a catação de sementes impróprias para consumo. A gente às vezes cata o arroz, cata o feijão para tirar aqueles que estão ruins, que não estão próprios para o consumo. Então, é uma maneira de separação também. Outra maneira é a ventilação. A ventilação é um processo de separação de misturas heterogêneas cujos componentes são sólidos. Nas atividades agrícolas, é necessário separar grãos de suas cascas ou de folhas. Usa-se então uma corrente de ar que arrasta as cascas já soltas e as folhas, deixando os grãos no recipiente, que pode ser uma peneira. Então, aquele sistema de peneiração é ventilação. As pessoas balançam a peneira para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, lançando a mistura e provocando o deslocamento do ar, o que possibilita a separação dos seus componentes. Esse método é utilizado nas indústrias de grãos para promover o beneficiamento dos seus produtos. Por muito tempo, a ventilação foi feita manualmente por meio de peneiras. Depois, foram criadas as máquinas de ventilador e outros métodos passaram a ser utilizados. Então, aqui ele mostra na indústria, né? Aqui manualmente e aqui na indústria. Outro método, a peneiração, parecida com a ventilação, porque também usa uma peneira, mas tem alguma coisa diferente. Então, a peneiração é um processo utilizado para separar componentes sólidos de tamanhos diferentes em uma mistura heterogênea, usando uma peneira por onde passam as partículas com menor dimensão. Pode ser usado na separação de diferentes granulações de areia. Então, dependendo do tamanho da peneira, você consegue separar os grãos maiores dos grãos menores, certo? Os componentes da mistura passam pela malha da peneira de acordo com a necessidade. As malhas podem variar. Veja, por exemplo, a seguir, como pode ocorrer a mistura de cascalho e areia por meio da peneiração. Aí ele mostra aqui. Cascalho e areia misturado, na peneira, a areia sai e o cascalho fica, tá? E aí vocês vão fazer, então, a número 5, a número 6, até a página 96, certo? Eu falei que eu ia até a 96? Isso, até a página 96, combinado? E depois aí, esses aqui são ilustrações, vocês podem me mandar a foto ou me mostrar no Meet de hoje, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.